Muito bem. Bom dia para todos, então, oficialmente. O Thales ligou a câmera. Obrigado, professor Thales, por contribuir com a sua presença aí. É isso aí. Então, hoje a gente muda um pouco o tópico. Até agora, nós vínhamos falando sobre apresentações, né, sobre comunicação oral, basicamente. Mas eu quero deslocar um pouco a nossa conversa para falar de comunicação escrita, que é outro dos grandes pilares para nós, como físicos ou como cientistas em geral, porque como vocês estavam ouvindo essa conversa entre eu e o professor Tales, publicar é, no fundo, o nosso objetivo técnico, né? Existe o objetivo científico, que é você fazer ciência, é você explorar a natureza, e existe o objetivo técnico, que é você precisa registrar isso para as futuras gerações, você precisa contribuir com a sua gotinha, seu grãozinho de areia no deserto, né? E a gente faz isso na forma de um artigo científico. Nós poderíamos ficar aqui horas debatendo as políticas modernas de publicação, quando que é pago, quando que não é. E para quem nunca publicou, se quiserem ter esse debate em algum momento, acho que a gente até poderia ter um dia só para isso. Mas eu quero hoje mais conversar com vocês com qual é o meu projeto para esse momento e ver, se possível, ter algum feedback de vocês sobre se isso está legal ou não, se vocês gostariam de fazer outra coisa. Então, vamos começar. Eu quero primeiro dizer que eu disponibilizei algumas leituras para nós, para serem lidas de hoje para quarta-feira que vem. E essas leituras, elas são sobre o básico da redação científica. Então, são reflexões sobre como escrever um bom artigo. E eu, de novo, não sei a experiência de cada um, daqui a pouco eu vou pedir para cada um falar um pouco a experiência que tem com isso, mas é importante nós criarmos um ponto de partida comum. Então, mesmo eu, o professor Tales, que de todos nós aqui, eu sei que nós temos alguma experiência, é importante sempre se reciclar, pelo menos. Ler sobre como escrever. Porque isso muda. Mudam os estilos, mudam as regras. Bom, a regra muda de revista para revista, mas mudam os estilos. Por exemplo, quando eu era jovem, né, não sou mais, a barba começando a ficar branca aqui, cabelo já caiu todo. Quando eu era jovem, as pessoas diziam assim, os orientadores, os colegas de departamento falavam assim, você tem que escrever na voz passiva, você tem que ser impessoal quando você escreve. E aí você é treinado, eu escrevi meu doutorado, assim, mas eu lutei muito e não escrevi meu mestrado com voz passiva. Eu me recusei, porque meu mestrado tinha meio que um tom didático, eu me recusei. Mas aí você chega na hora que você vai publicar seu primeiro artigo, fruto do seu mestrado, do doutorado, e o orientador fala, não, voz passiva, e você escreve. E hoje, para mim, já mais de 10 anos depois, você lê as instruções das próprias revistas, e as revistas estão falando, para com isso. Fale de você. Fale assim, eu fiz a medida, eu estou propondo um novo método. As revistas estão influenciando os autores a adotarem a voz ativa, a centrarem o trabalho em você. Isso é uma mudança de tom. Se você não está lendo as sugestões dos editores, você não está acompanhando, você vai continuar sempre escrevendo como o seu orientador te ensinou. Não que isso vai impactar o seu artigo ser publicado ou não. E eu quero, então, uma das coisas que eu quero passar com vocês é sobre o que é relevante para o seu artigo ser aceito ou não. Então, primeira coisa, nós vamos ler aqueles artigos, aqueles textos que estão lá, sobre as dicas básicas, o ponto de partida. Depois, nós vamos falar sobre estrutura do texto, a comunicação escrita mesmo, o que vai ali no seu artigo. E, por fim,
eu quero falar um pouco sobre... tudo bem, Isabela, pode ir lá. Por fim, eu quero falar um pouco sobre as dificuldades de publicar. Como é escolher uma revista? Como é o processo de escolher para onde você vai mandar o seu artigo? Como é o processo de lidar com o momento onde seu artigo é rejeitado? E ele vai ser rejeitado. O meu primeiro artigo levou mais de 1 ano para ser aceito. Aí, com o tempo, você vai entendendo por quê. E se der tempo e se for do interesse de vocês, queria passar também um pouco sobre ferramentas técnicas para escrever artigo. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, sabem LaTeX. Eu não sei quantos de vocês sabem que você pode hospedar seus artigos na nuvem para colaborar com o seu orientador, para cada um escrever a sua parte, ou se ficar mais fácil para o seu orientador revisar. Eu, por exemplo, já tem uns anos que meus orientados não ficam me mandando PDF para eu ler. Eu falo para ele, ó, tá aqui meu usuário do Overleaf, que é uma das nuvens onde você pode editar em LaTeX. Ele edita lá e compartilha comigo e eu vejo em tempo real ele editando. Todo dia eu entro para ver o que ele fez. Ou ele fala para mim, pode ler lá a seção 1 que está mais ou menos do jeito que eu quero. Aí eu já faço comentários em cima do código fonte em LaTeX. Então, é muito mais ágil fazer esse processo hoje. Ok, então eu quero primeiro ter um primeiro momento, vamos lá, em 5 minutos, vamos dizer assim, talvez um pouco mais, mas eu queria ouvir de vocês qual é a experiência que vocês têm com publicação. Então, um por um, queria que vocês abrissem o microfone e dissessem para mim, eu nunca publiquei um artigo sozinho, ou eu já publiquei sozinho, ou eu já publiquei com orientador, ou eu já publiquei com outros colegas, eu publiquei da minha iniciação científica, ou então no mestrado já deu tempo de publicar, artigo especificamente. Depois nós vamos falar de TCC e englobar outras coisas. Eu quero saber, assim, sua experiência em pegar o seu trabalho e sintetizá-lo em poucas páginas e mandar para uma revista, seja sozinho ou com outros. Quem quer falar primeiro? Então, a gente teve uma disciplina aqui na graduação e a gente dividiu em vários grupos e cada grupo publicaram um artigo. Ia ter outros artigos, só que acabou não dando tempo na disciplina, assim, dos 6 meses que teve. Aí eu só tenho uma publicação até hoje, a gente fez em LaTeX, mas só tem essa por enquanto. Tem a do TCC, que tá pretendendo fazer também, mas por causa de tempo, questão de tempo do mestrado, não consegui fazer ainda. Legal. E foi tudo bem o seu processo de publicação? Vocês mandaram para uma revista nacional, internacional? É, você teve que fazer muitas correções? Como foi? Conta pra gente, Vinícius. Então, foi tranquilo até para enviar. A gente mandou para uma revista nacional, uma revista do Rio Grande do Sul, só que a gente mandou para lá e, e parece que o redator da revista morreu, né? Só tinha uma revista, aí ele morreu e aí ficou muito tempo sem publicar. É agora que eles arrumaram outra pessoa para publicar. Aí publicou. Legal. Quem quer falar agora? Bom, professor, bom dia, Bom direitinho. dia. Então, eu já publiquei, mas publiquei há um bom tempo, então não sei falar muito a respeito, porque eu me formei em 2007 e eu fiz iniciação científica na faculdade aqui, no segundo e no terceiro ano. Aí o que a gente estava trabalhando no segundo ano, no final do projeto, eu, junto com o meu orientador, fizemos um artigo e publicamos na revista científica da faculdade. Foi assim, muito. Eu lembro do processo, né, de trabalhoso para poder concluir tudo, mas eu não consigo entrar em detalhes assim de como foi a experiência, eu não consigo lembrar para poder falar. Tanto que eu acho que hoje, para fazer tudo, tenho que utilizar tudo que é passado assim novamente
poder fazer novamente um novo artigo. E o fato de que vocês publicaram numa revista da sua própria instituição elimina uma parte do processo que é a batalha entre você e os revisores, né? Sim, sim, tanto que eu estou vendo o pessoal falar aí sobre mandar o artigo, a dificuldade do artigo ser publicado. Eu não tive essa etapa, né? Então, assim, claro que foi revisado tudo para ver se atendia, mas não dessa forma. Uhum. Legal. Quem quer ser o próximo? A Isabela não está lá, né? Ela pediu para que ela ia dar uma saidinha. Thales, você já deve ter publicado bastante. Eu não conheço o seu currículo. Se você quiser contribuir alguma coisa com as jovens mentes aí, fica à vontade. Você está no mudo, eu acho. Não? Nós não estamos te ouvindo, Thales. Você não está no mudo, mas o som não estava chegando. Ok. Tudo bem. O Paulo chegou agora. Paulo, bom dia. Nós estamos falando sobre artigos hoje. Agora sim. Eu descobri Bom que eu dia não para todo pentei o mundo. cabelo hoje. A questão é que eu já tenho uma experiência, sempre gostei de fazer pesquisa em várias áreas, né? E foi possível, durante um tempo, na área que eu trabalho, ter bastante artigo que me deu uma bolsa de produtividade. Eu não sei se o pessoal sabe o que é isso. E aí, por uma questão de valores pessoais e de saúde, eu resolvi não pedir para continuar, mas tem uma quantidade de artigo boa e eu tenho tudo quanto é tipo. Eu tenho artigo em revista ruim, tem artigo em revistas que na minha área é muito, muito boa. E toda a questão de publicar no Brasil ela é complexa, porque o meu orientador de mestrado e de doutorado, eu fiz os dois a revelia deles, e eu publiquei também a revelia deles, com o nome deles, claro. Porque a noção de ciência era daquele pessoal antigo que uma tese já era suficiente para você orientar doutorado, mestrado, e não precisava publicar o resto da vida. Então eles quase não tinham artigos e a experiência deles era muito precária em relação à publicação. Então eu saí dando morro em ponta de faca, né, descobrindo o caminho das publicações, sendo ajudado pelos revisores, porque alguns revisores eles faziam críticas muito construtivas. Aí eu acabei aprendendo bastante com isso e com outros professores mais velhos, mas na área que eu trabalho, a ciência é muito difícil de ser feita, que é anatomia comparativa. Por exemplo, se você fizer uma anatomia e descrever uma estrutura, não é ciência, porque você não tem nem hipótese. Você simplesmente está jogando um trabalho com descrição. Você praticamente não usa o método. Então, o que eu fiz foi transformar essa estrutura comparativa como pano de fundo de hipóteses de interesse comportamental e evolutivo. Isso me permitiu fazer publicações de anatomia em revistas de interesse dessa área. Mas eu também publico em neurociência, em biomatemática. Eu tenho colocado matemática na parte anatômica, o que tem gerado alguns problemas, porque os revisores não sabem a matemática. Então eles ficam assim
em situação difícil. Uns nem olham, deixam passar, outros dizem que não entendem, e um que foi muito sincero falou: não entendi no começo, mas depois de ler umas 3 vezes faz sentido. Alguns são bem sinceros, né? Não é que eles não sejam pessoas capacitadas, é porque eu estou juntando áreas que dificilmente são associadas, né? Por exemplo, o modelo matemático para explicar a evolução dos vasos do braço em primatas. A maneira como evolui, você faz os esquemas, os desenhos, eles entendem. Mas quando chega na parte do modelo, aí não vai. E eles não mandam, por exemplo, para um professor da área e para um professor de anatomia, ou para um cientista na área. Eles mandam só para os de morfologia. E aí, muitas vezes, eu não tenho nenhum comentário sobre essa parte, algumas vezes. Eu publico na área de educação, ensino de anatomia. Eu fiz o curso de engenharia e foi tão ruim que eu resolvi publicar um trabalho de ensino de engenharia, porque não tem lógica aquilo, de maneira como é ensinado. Porque você não tem professores na engenharia, você tem engenheiros, né? Então eles chegam lá e ensinam como se com exemplos de obra, mas a matéria fica a desejar. Foi bem complicado. E agora estou voltando os estudos para outra área, tentando fazer associações, sempre que possível, entre exatas e biologia, porque eu acredito que nós estamos no momento de tornar a área biológica mais exata e menos subjetiva. Então, eu tenho experiência de artigo ruim, de artigo muito bom, de uma miscelânea deles, né? Quando eu citei a Bolsa de Produtividade, eu até estou dando um exemplo, que é na área que eu trabalhei, eu ganhei a Bolsa, é uma área em que o impacto das revistas não é muito alto, que é essa área de anatomia, que as pessoas muitas vezes não entendem, ninguém lê anatomia. Então, a revista de anatomia, com anatomia grossa, né, Gross Anatomy, com maior impacto, ela não chega a 2. Então, eu costumo publicar em revista multidisciplinar, que o impacto é maior, 3, 3,5, por exemplo, porque eles aceitam esse tipo de artigo, né? Então, por exemplo, veterinária. Você tem um cara que é bolsista de produtividade em veterinária, mas a revista dele é Qualizar com impacto 0,9. Qualizar não, né? Considerado de primeiro. Então, isso talvez seja uma discussão interessante, eu não sei. E eu só citei essas coisas porque eu já estou bem velho, eu já estou querendo mudar de área, eu já não consigo, não gosto mais de fazer experimento na área biológica, dá trabalho demais e tem que ficar sacrificando rato, essas coisas, sabe? E aí estou deixando minhas crianças fazerem isso e estou indo para a área de mecânica quântica. Ver se eu saio dessa parte biológica. Legal, Thales. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência aí. Eu acho que realmente a gente acaba ficando com um leque, né? Quando você publica bastante, você tem esse leque de artigos que vai desde aquelas coisas que você olha e fala assim, poxa, por que eu mandei isso? Até coisas que você fica bem mais orgulhoso, né? E tem um respaldo, pelo menos eu tenho esses. Nem todo mundo tem, mas eu tenho. Então tá, vamos. O Paulo entrou no meio. Se você quiser falar alguma coisa, Paulo, se não, tudo bem, eu compreendo se você pegou o bonde andando e não vai se sentir à vontade de falar nada agora. Bom dia para todo mundo. Peguei aí o bonde andando, meio sem saber do assunto, mas eu ainda não publiquei, não tenho essa experiência ainda de artigos, então, infelizmente, não consigo colaborar com vocês, experiência nenhuma nisso. Mas já colabora dizendo que não tem experiência, porque isso me dá a base de como organizar o curso para as próximas semanas. Então, deixa eu mostrar para vocês a minha tela.
Eu só tenho que... Vocês estão vendo? Sim, sim. Legal. Então, eu coloquei aqui, eu criei o tópico comunicação escrita e coloquei 3 textos para nós lermos. Estes textos têm diferentes graus de profundidade e não só, né, de aprofundamento, mas também tem diferentes graus de tecnicidade sobre o que quais são as dicas que cada um desses textos vão dar. Então, o primeiro esse aqui de baixo é o que eu considero o principal. Eu vou abrir ele aqui na outra aba e passo para cá. É um artigo publicado no Elsevier, na Medicina Geriátrica Europeia. Tá vendo como bons artigos surgem nas revistas mais inesperadas? Talvez esse aqui seja, estou falando agora da minha cabeça, mas talvez seja um dos artigos mais citados da revista, né? Sem nem ser sobre medicina geriátrica, né? Sobre geriatria. Mas a ideia desse artigo, que sempre me chamou a atenção desde que eu o conheci, é justamente a forma como ele primeiro contextualiza a ideia da publicação e depois ele te dá uma visão moderna do que deve constar num artigo, sem se fixar muito na área dele. O que é importante, porque está publicado numa revista de medicina, a gente supõe que os autores sejam médicos, ou pelo menos da área de saúde e biológicas. E aqui é um curso de física. Mas o esqueleto da comunicação escrita, ela é universal, ela permeia todas as áreas. E eles focam nesse esqueleto. É claro que varia um pouco. Se você é um teórico, você pode ser que não tenha uma seção de metodologia, ou uma seção de dados. Né? Mas, de qualquer forma, independente disso, tudo que ele fala aqui vale para múltiplas áreas. Até discussões como o que vai no seu abstract, o título, a escolha do título. Aqui, olha, as principais seções nos artigos, os artigos que tenham... que tem esse viés mais experimental, por assim dizer. Né? Artigos mais teóricos não necessariamente têm essa estrutura. E também fala que essa estrutura ela não é engessada, né? Que você, em outras áreas, pode recorrer a estruturas diferentes dessa. E aqui dentro disso, você deve colocar o seu estilo. Dentro disso, você precisa colocar o seu estilo de escrita. Você vai usar a ideia da narrativa para contar uma história? Você pode. Ou você vai colocar uma coisa mais seca, né? Com outro viés. Você também pode. Tudo depende das suas escolhas na hora de escrever. Lembre-se que você é um cientista. Na hora de escrever, você é um autor. Isso aqui é uma peça literária e deve ser tratada como tal. Então, esse é um deles, é o primeiro aqui de baixo. Eu quero que vocês leiam, porque esse artigo vai ser a base. Leiam, façam comentários. Se quiserem registrar os comentários aqui, façam isso, ou aqui ou no Slack. E aí nós vamos discutir isso depois. Esse aqui é o principal artigo que eu quero discutir com vocês semana que vem. Depois nós temos esse daqui, Writing a Better Scientific Article. Ele é da editora, ou a diretora assistente, né, editora assistente, perdão, da Reviews of Modern Physics, uma revista boa. E esse artigo, você olha para a formatação dele, ele parece mais cruzão, assim,
comparado com o outro da Elsevier, mas é só uma questão de formatação. O que está aqui dentro é extremamente valioso. E ela entra um pouco mais a fundo no que pode e não pode pôr num artigo. Em questão de escrita mesmo, de redação. Então, no começo, ela fala sobre estilos, fala aquilo que eu falei para vocês sobre voz ativa e voz passiva, ela dá alguns exemplos, fala sobre o princípio da economicidade, que é você não morrer pelos adjetivos e pelos advérbios, isso é uma coisa que se fala muito. Se você ia falar assim, make a decision, tomar uma decisão, escreva, decidiu, ou decide, né? Aqui, por que você experimentou, né, sentiu a falha? Não, falhou. Então, esse aqui é o jeito certo de você colocar. O artigo tem independente do seu estilo literário, ele preza-se uma linguagem direta e objetiva, que reflita a ciência que está por trás, direto e objetivo. Ela fala... Professor, posso interagir um pouco? Pode, por favor. Nesse caso, para minha área, por exemplo, você deve usar could, should e evitar ser direto, porque eles veem isso como uma coisa bem prepotente. Porque é difícil você afirmar na área biológica que é subjetiva. Não, claro, você tem toda a razão. Eu estou só passando porque é diferente, né, das exatas. Sim, sim. E nas humanas eles passam por isso também. É muito diferente. Sempre que você está lidando com subjetividade, você precisa refletir isso na linguagem. Você tem toda a razão, Thales. E quando você está tratando com objetividade, tem que eliminar todas as ambiguidades. É o caso, é esse tipo de caso mesmo. E é diferente, é escrita nesse sentido, né? Então, quando você vai fazer as conclusões, inclusive na nossa área, seria muito bom você falar assim, esse trabalho apresenta as seguintes limitações da diária, porque não foi isso, não aconteceu isso. Por exemplo, me perguntaram qual o sexo dos macacos, que eu estava estudando o cérebro. Eu não sei, eu só recebi o cérebro. Não dá para você saber que qual que é o... Entendeu? A gente tem essas coisas assim difíceis para falar. Mas na exatas é fantástico isso que ela escreveu, porque você pode dizer, né? Tal coisa, porque o número ele acaba representando a dedução de alguns processos. Eu só comentei porque é interesse particular mesmo compreender a epistemologia das áreas, sabe? Obrigado. Não, ótimo, eu que agradeço. Outros pontos que ela passa aqui, ela chama de viagem no tempo, né? A síndrome dos tempos misturados. Num único parágrafo, a pessoa usar presente, passado e futuro. Isso confunde completamente o leitor. Então, são dicas que vão desde estilo até gramática, né? Olha aqui, will, shall, dependendo de para onde você vai mandar isso, óbvio, você nunca... cuidado com as contrações, né? Então, você não pode usar as contrações do inglês. O inglês é escrito, não é falado, né? E aqui os passivos. Muito legal esse artigo. Também quero discutir ele com vocês. Isso daqui é mais para física, porque está numa revista de física. Então, isso reforça o que o Thales disse. Na área de biológicas, pode e deve ser diferente. Mas, mais especificamente na área de física, ou exatas em geral, essas dicas devem se encaixar melhor, tá? É um manualzinho grande aqui, ó. Tem estou vendo aqui, 14 páginas, tá? Mas eu recomendaria que todo mundo lesse e fizesse anotações em cima deste texto também. E por último, para descontrair um pouco,
algo um pouquinho mais descontraído, para falta de outra palavra. Como é que você explica descontração? Descontraído. Esse artigo, né, The Right Stuff, o título é um trocadilho, porque isso aqui deveria ser a palavra right, de certo, e isso é uma expressão do inglês, a coisa certa, the right stuff, mas aqui ele trocou para escrever, né, right. Que é, então, como produzir um paper de primeira classe. Isso aqui é uma coletânea de reflexões curtas de vários autores, então aqui você tem o nome dos autores, vários autores, publicado na Nature. Uma ideia é você, como nós estamos fazendo aqui, compartilhando as experiências, cada um desses autores compartilhou uma experiência que achava relevante na sua vida de publicação. Tá? Então, recomendo também. Ó, são curtinhos, tá vendo? São várias coluninhas. Recomendo que vocês também leiam e tentem absorver isso aqui. A gente pode... Não é uma coisa que eu quero parar para discutir, mas são ideias que vão surgir conforme nós estivermos discutindo os outros 2 artigos. Vocês estão vendo a minha tela correta? Estão vendo o artigo aqui, né? Sim. Tá, obrigado. Ok, então, dito isso, eu quero mostrar para vocês... Deixa eu achar aqui no outro... Eu quero mostrar para vocês 2 artigos meus, não porque, enfim, não porque é meu, mas porque eu tenho mais liberdade para falar sobre o texto e sobre as escolhas, uma vez que fui eu que escrevi, com outras pessoas, mas fui eu que escrevi. O primeiro, eu quero começar por um artigo que não é de física. Então, quando eu entrei na Unifal, antes de ter o mestrado em física, eu entrei para o mestrado em engenharia ambiental. E lá eu orientei uma única aluna, a Pamela, né? Aqui, Pamela Couto. A área foi a área de modelagem de bioreatores. E essa escolha foi porque a minha esposa, que está aqui, a Renata Rodrigues, trabalha com bioreatores e tinha essa necessidade de que alguém fizesse a parte matemática, né? Igual o Thales falou ali de modelar a evolução dos vasos sanguíneos. Essas áreas, sejam biológicas ou de engenharia, como é esse caso aqui, eles carecem de pessoas que façam esse trabalho da modelagem, porque carecem de pessoas que tenham conhecimento técnico da engenharia e da física ou matemática, ou nesse caso até de computação para isso. Então a Pamela foi minha orientada de mestrado, e depois de ter feito iniciação científica e TCC com a Renata, na parte experimental, nós pegamos esses dados e ela falou assim, agora eu quero fazer a parte computacional, matemática e computacional disso. E ao longo desse estudo, surgiu uma ideia. E nós percebemos que ninguém na área dela, essa área da engenharia ambiental, ninguém na área dela usa teste de hipótese. Então, para quem não sabe, o teste de hipótese é você aplicar um ferramental estatístico para tentar confrontar a sua hipótese com os dados numa tentativa de que os dados derrubem a hipótese. Se os dados não conseguem derrubar a hipótese, então ponto para a hipótese. Em linguagem científica, uma hipótese nunca é provada. Você só falha sucessivamente em derrubá-la. Cada vez que você faz isso, tem um conceito bayesiano por trás, que é o acréscimo de confiança naquela hipótese, ela vai ficando cada vez mais forte até ser elevada a uma classe de teoria. E aí, nós estávamos pensando numa possível hipótese para explicar o comportamento dos reatores dela, e aí eu ensinei para ela esse teste de hipótese, que é muito simples, é um teste de hipótese contínuo, um teste de máxima verossimilhança,
E veio a ideia de falar assim, nós temos que fazer um artigo sobre isso. E a publicação desse artigo foi uma batalha, porque as pessoas não entendiam o propósito do artigo. Então, tá aqui, Using Hypothesis Testing on the Mass Transfer Effect with Sulfate Removal as an Application. Então, nós pegamos a aplicação, os dados que ela tinham foram para segundo plano. Eles se tornaram uma aplicação, um estudo de caso para demonstrar o teste de hipótese. E o que eu quero mostrar para vocês é um pouco sobre o estilo que eu adoto, e é um estilo que vocês vão ver bastante por aí, basicamente uma recomendação hoje em dia. Não é um estilo literário por si, não é a ideia de contar a história, de fazer a narração, mas é a ideia de você organizar a informação. Então, como eu organizo a informação para ter o meu artigo? Organizo da seguinte forma. Obviamente, nós dividimos em seções. E aí, uma seção, ela é um contexto, né? Acho que não tem como estar mais claro do que isso. A introdução tem o papel de ser a introdução do leitor no texto, né? Depois nós temos o desenvolvimento do modelo, então eu vou explicar o modelo para o leitor. Então, são contextos. Porém, dentro da sessão, meus alunos sempre perguntam assim, professor, esse parágrafo está muito grande? Para mim, essa pergunta não faz sentido, porque o parágrafo, ele tem uma função. Um parágrafo é uma unidade de discussão. Quando eu escrevo, o estilo que me ensinaram, que eu adoto, segue essa linha. Um parágrafo pode ter uma página. E se o editor reclamar que meu parágrafo está grande, eu tenho argumentos para contrabalancear, né, para contra-argumentar com ele. Mas para mim, isso em geral não acontece porque o parágrafo é uma unidade de discussão. Então, o que eu quero discutir? Então, o primeiro parágrafo, por exemplo, da introdução, então, depois do abstract, é a primeira coisa que o leitor vai ver. Esse parágrafo, ele tem uma função. Quando ele terminar, o leitor, ele tem que saber aonde esse trabalho se encaixa. E isso vai colaborar para a decisão se ele quer ou não continuar lendo. Então, o primeiro parágrafo eu escolhi uma discussão. Eu vou discutir o tema, aonde o meu artigo se encaixa. E eu vou falar dos dados que eu estou usando, e vou falar do cenário onde ele se encontra. Depois, o segundo parágrafo, eu usei para fazer um contraponto. Pode ver que em inglês ele começa com a palavra despite, quer dizer, ao invés de, né, ou contrário de. Então, mesmo sabendo que tem alguma coisa que foi discutida no parágrafo de cima, e aí eu faço um contraponto. E esse contraponto causa uma provocação. Então, eu vou pensando em cada parágrafo, na reação que eu quero que o leitor tenha. Depois que eu causo esse contraponto, eu quero... Esse parágrafo ele meio que antagoniza o primeiro. Eu vou apresentar uma solução para o problema. Eu vou falar da modelagem dos dados. E aí, quando eu falo da modelagem dos dados, nessa unidade de discussão, eu quero pintar flores. Eu quero que o cara se sinta bem ao falar assim, nossa, que legal que é a modelagem e tal. Porém, eu termino essa sessão com uma crítica, dizendo, olha, o que vocês acham que é modelagem, e é bem contundente, o que se vende por modelagem na nossa área não é modelagem, é ajuste. E se usa critérios estatísticos de forma errada por falta de conhecimento. E eu cito o caso das pessoas que fazem um ajuste, pega o R quadrado e fala, meu ajuste ficou bom porque o R quadrado foi perto de 1. Então, na hora, eu já bato na cabeça de quem fala isso, e aí, das duas, uma.
Ou eu vou perder o leitor que vai olhar e falar assim, eu sempre fiz isso a minha vida inteira, não vou ler essa porcaria, ele vai embora. Ou uma pessoa de mais mente aberta vai olhar e falar assim, como assim não era para fazer isso? E vai continuar lendo. Depois tem um parágrafo um pouco maior, onde eu faço uma análise da literatura. Então, o que as pessoas têm falado? Eu não sou o único a criticar isso. Eu não estou inventando essa crítica, eu estou entrando num bonde. E esse bonde tem andado já há alguns anos. Olha o que as outras pessoas têm falado sobre isso, não só em geral, na engenharia geral, como nessa área específica. E o último parágrafo da introdução é o objetivo. Então, dito tudo isso, o objetivo deste trabalho é, e aí eu vou deixar o objetivo claro. Então, isso para mim determina o tamanho de um parágrafo. Se o parágrafo ficou muito pequeno, é porque eu não tinha muito a dizer sobre aquilo. Talvez eu possa refletir a respeito de enriquecer um pouco mais a discussão, mas também eu não posso encher linguiça. Se o parágrafo ficou muito grande, talvez ele fique cansativo. Eu posso refletir sobre, será que eu não errei? E achei que era uma discussão só e fiz 2 discussões aqui dentro? Ou será que essa discussão não está enrolada demais e eu podia ser mais sucinto com ela? Então, não quer dizer que não exista isso de parágrafo grande e parágrafo pequeno. Existe. Só que não é o tamanho do parágrafo que é o fundamental para mim. Eu não me imponho um tamanho de parágrafo. Eu me imponho um critério. O parágrafo é a unidade de discussão. Se a discussão é bem feita, clara, sucinta, bem guiada e construída, o seu parágrafo pode ter um capítulo inteiro. Alguém já leu Saramago? Sabe que você tem um capítulo inteiro de um livro que é um parágrafo só com vírgula, não tem nem ponto final? Então, não importa. Quando você escreve bem, não é isso que importa. O que cansa é texto mal escrito, não é necessariamente o parágrafo grande. O parágrafo grande, ele é só um sintoma, às vezes, de uma pessoa que não está escrevendo bem. Mas ele não é a causa da pessoa se sentir mal lendo o seu texto. Então essa é a primeira coisa. Parágrafo é a unidade de discussão. Depois, dentro do parágrafo, nós temos outras unidades. Então, cada frase como essa, cada frase é uma unidade de informação. Então, quando você escreve um artigo, você não pode escrever como você fala. Você precisa pensar, você precisa ter um critério para montar a sua frase. Olha a primeira frase do artigo. Vai definir o que é. O que é que nós estamos, assim, a fonte dos dados vai ser isso daqui. Então está falando lá, drenagem ácida de Minas, Acid Mine Drainage. E aí vocês vão aprender sobre as siglas, né? A primeira vez que aparece uma coisa, você define a sigla, tal. Então, a drenagem ácida de Minas é um problema, é um grande problema na indústria da mineração, afetando o solo, a água e, consequentemente, a saúde humana. Acabou. É uma unidade de informação. Isso é um fato. Tá? Este fato aparece em diversos reviews através das décadas e eu coloquei um aqui como referência. Acabou. Então, mais para frente, quando nós estamos falando da parte estatística, não sei se precisa aumentar um pouco para vocês lerem. Modeling experimental data from a bioreactor operation, estou lendo aqui, is common ground in the AMD, que é Acid Mine Drainage, literature. Acabou. Eu não vou pôr vírgula e continuar a outra frase, porque a outra frase é outra unidade de informação. Às vezes, quando nós temos uma frase com mais de um verbo, então eu tenho mais de uma sentença na mesma oração, e aí eu preciso separar em 2, né? Tudo bem, isso é um texto, isso acontece, não estou falando que não é para acontecer. Mas cada uma delas compõe a mesma unidade de informação. Isso dá clareza para o texto.
e ajuda você a construir o texto. Então, esse é meu estilo. Eu gosto de escrever assim, unidade de discussão, unidade de informação. Eu gosto de fazer isso. Sempre pensando na informação passada em cada unidade e sempre pensando em como essa informação colabora para aquela discussão e como essas unidades de discussão, que são os parágrafos, interagem entre si para tentar guiar até o emocional de quem está lendo. Então, no mais, nesse artigo era isso que eu queria mostrar para vocês. E deixa eu ver. Ah, outra coisa. Tá, estou tentando chegar aqui nas figuras. Figuras. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi gente falando assim, a figura, a legenda tem que ter uma frase. A figura tem que ser, sei lá, enfim. Tem N formas de você propor as suas figuras. Eu sigo, de novo, o que me foi ensinado e tem me ajudado muito, que é o seguinte: a figura é uma ilha de informação. Figuras e tabelas, elas devem ser pensadas como elementos flutuantes, que podem ser lidos e interpretados independente do resto do texto. O texto aponta para a figura. A figura não deve apontar para o texto necessariamente. Ela pode, mas ela não deve. Porque a ideia é que quando a pessoa pega o seu artigo, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela lê o título, é óbvio a primeira coisa. Ela vai ler o resumo e ela vai ler talvez o primeiro, o segundo parágrafo da introdução. Às vezes nem isso. Eu mesmo, eu vejo título, resumo, figuras e conclusão. E aí eu vou decidir se eu vou ler o artigo ou não. Não é um filme, eu não tenho medo de tomar spoiler porque eu li a conclusão primeiro. Eu preciso decidir se isso aqui vale o meu tempo, no sentido de, isso me acrescenta alguma coisa? Não o mérito. Não se vale meu tempo em termos de mérito. Está publicado, o mérito já foi reconhecido. Mas se vale o meu tempo em termos disso aqui vai ser útil para mim ou não? Então, eu faço isso olhando os elementos flutuantes. Eu venho aqui e pego essa figura, dá uma olhada. Olha essa figura. A legenda dela é grande. Por quê? Porque tem parte A, B e C. Então é como se tivesse 3 legendas aqui, né? Mas se eu separar só a legenda da parte A, que vem até aqui, não é tão grande, mas é muito maior do que eu vejo em muitos artigos por aí. Aqui é da parte B e aqui é da parte C. Por que é assim? Porque a pessoa que lê a legenda tem que explicar o que é a figura, tecnicamente, o que são os eixos, o que está grafado ali, o que aquilo significa. Tem que ensinar a pessoa a ler a figura, quando a figura é muito complexa. E tem que dizer para a pessoa qual é a razão daquela figura existir. Por que você fez essa figura? Porque a pessoa não está lendo o texto ainda. E isso, às vezes, acaba gerando um bloquinho. Isso aqui é um parágrafo. No fundo, a legenda é um parágrafo. Ela tem várias frases, várias unidades de informação. Ela é um mini parágrafo. Tá vendo? Aqui tem 3 linhas, às vezes tem 4. Eu não me apego a esse tamanho. Eu falo assim, quando é que isso aqui se torna independente do texto de forma sucinta? Aí eu sei que a legenda está pronta. Né? Mesma coisa para a tabela. Tabela também é um elemento independente. Olha aqui. Essa daqui, depois de várias, como essa figura ela vem da anterior, ela não precisou de uma legenda tão grande. Então é assim que eu construo meus artigos. Então eu queria mostrar esse para vocês e mostrar agora um de física para a gente encerrar. Um dos 2 artigos do meu doutorado. Eu defendi em 2008, esse artigo é de 2014.
tá? Para vocês verem como esse processo pode ser doloroso, né? O artigo é dividido com meu orientador e meu co-orientador, com outro professor do departamento lá da Unicamp, de onde eu vim, de um colega e estudante que estudou comigo, e de um pós-doc, né? Então, eu estou aqui como último autor. Também a gente pode, depois, com o tempo, discutir um pouco essas coisas. Eu sou primeiro autor ou eu sou último autor? Como que funciona isso? Varia muito de área para área, de revista para revista, tá? E aí, só para mostrar para vocês que é isso, ó, é física, mas a ideia é a mesma. Parágrafo, começou aqui, veio até aqui, tá? Parágrafo, parágrafo. Cada parágrafo, uma unidade de discussão, algo que eu quero discutir, certo? Cada frase, uma unidade de informação. E aí, em física, você tem uma outra coisa que é as equações fazem parte da linguagem. Então, quando você está escrevendo, é muito comum ter matemática no meio do texto, assim, né? Ter expressões matemáticas no meio do texto, porque isso fazem parte da linguagem. E outra coisa é quando você, por exemplo, eu estou escrevendo aqui, e aí no meio da minha frase, eu quebrei para poder pôr uma equação numerada, porque essa equação é importante, eu vou usar várias vezes, mas o texto continua, ó, é uma vírgula antes e uma vírgula depois, e o texto continua aqui embaixo. Então, é uma outra forma de escrever, é mais fluido, nós não usamos referência com autor ano, nós usamos número, porque não distrai do texto. Um número não te quebra o mecanismo cerebral, visual da leitura, você busca por palavras, mas quando tem um nome de um autor e um ano ali no meio, isso interrompe o fluxo da leitura, você precisa sempre passar o olho pela referência e voltar para ver a última palavra antes, para ver a próxima depois, para continuar, enquanto que aqui não. Então são coisas bem particulares da física, mas mantenho o meu estilo. E é o tipo de coisa que, assim, pelo menos na minha área é bem comum, fui eu que escrevi, apesar de ter múltiplos autores, cada um revisou, contribuiu, fui eu que escrevi esse artigo, e todos sempre concordam com esse estilo, pelo menos na minha área. Mesma coisa aqui na figura, olha, sempre com a legenda grande o suficiente para que ela se torne um elemento único, né? Um elemento flutuante, sem depender de outras coisas, para cada uma das figuras. Figuras bem interessantes, inclusive. Tá bom? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Próxima quarta. Vamos discutir aqueles textos que eu coloquei lá para leitura. Tá bom? Vamos ler todos, fazer suas próprias anotações e trazer as suas anotações para a nossa conversa. Eu não tenho a pretensão de dizer que ninguém daqui vai sair um exímio escritor de artigo. Não é essa a minha pretensão. Mas se eu puder, em algumas semanas, minimizar o estresse causado, não só pela parte de escrita, como pela parte de revisão depois, e melhorar as chances de vocês publicarem um artigo em menos tempo, eu vou ficar feliz. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Se não, eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima quarta. Até lá. Até mais. Tá, Joia. Obrigado.